Olá, queridos amigos, irmãos. Vamos continuar mais 15 minutos com Jesus? 15 minutos meditando na Palavra de Deus. Hoje estamos concluindo a primeira carta de apóstolo Paulo a Timóteo. E eu convido você agora para entrar na presença de Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos agora pedir a Tua direção. Dá-nos, Senhor, sabedoria, dá-nos clareza de expressão para falar, explicar a Tua palavra. Também, Senhor, Espírito Santo de Deus, dá todo o entendimento necessário àquele que nos ouve. Fica conosco, Senhor, nesses 15 minutos, dirigindo todo o nosso trabalho. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre o ide do Senhor Jesus. Prega a palavra. Jesus deixou essa ordem, ide e pregai o Evangelho. Mas será que nós estamos seguindo a ordem de Jesus? Muitos dizem assim, mas não adianta falar. É verdade. O próprio profeta disse, quem dará ouvido à nossa pregação? Mas nós temos que falar. Nós vamos falar. O Espírito Santo é que vai estar convencendo as pessoas daquilo que nós estamos falando. Muitos não darão mesmo ouvido à nossa pregação. Até eles vão se sentir incomodados e nos rejeitarão. Aqui mesmo nós temos sentido que muitas pessoas, eles param para ver muitas notícias. Param até para ouvir piadas ou coisas sem muita importância, eles acessam e vão ouvir e vão escutar. Mas quando eles veem que a palavra de Deus passa por cima, né? Mas eu quero dizer para você que não faça isso não, medite na palavra de Deus, que você só vai estar ganhando, porque você vai estar aprendendo mais de Jesus, mais de Deus. E nós sabemos também que a fé vem pelo ouvir. Se a gente não pregar a palavra, como é que as pessoas vão ouvir? E se ela não ouvir, como é que ela vai ter fé em Jesus? Então nós devemos fazer isso. Até quando? Sei, até o dia que Jesus voltar. Né? Enquanto as pessoas nos suportarem nos ouvir. Porque haverá uma hora em que eles não suportarão a ponto de nos perseguir e até matar pregadores. Aliás, isso já acontece. Em muitos lugares nós temos missionários que estão sendo mortos por causa de levar a palavra em determinadas regiões onde é proibido falar do Salvador, porque o inimigo não quer que as pessoas se salvem. Muitos vão buscar sim, ouvir falar, mas falsos mestres, coisas que lhes convêm, coisas que vêm de encontro aos seus interesses, coisas que são boas para eles, né? Parece pelo menos que para eles são boas. Aquilo que não os incomoda, que não exige que eles deixem nada, continuem como são, não precisam melhorar, continuem como são. Mas quando a gente fala em mudança, quando a gente diz que as pessoas precisam buscar melhoria, buscar santidade, isso incomoda as pessoas, né? Então elas não querem ouvir. E os falsos mestres estão mesmo desviando as pessoas do caminho de Jesus. Estão ensinando coisas para desviar totalmente o pensamento do homem em Jesus. Mas nós devemos ser sóbrios, conscientes, conhecedores da palavra. Devemos estar alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo, para que jamais sejamos confundidos. Eu queria ler com vocês o capítulo 4, de 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na segunda vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças,
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Essas palavras de Paulo a Timóteo é para nós. Nós devemos ser sóbrios, nós devemos ser firmes, nós devemos cumprir bem o nosso ministério. Não adianta a gente se dizer evangélico, crente, temente a Deus, mas nós não fazemos nada. Mas a gente não tem ensinado. Eu quero falar de novo, no versículo 2. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. É preciso ensinar, meu irmão. O povo precisa aprender. Se ninguém não ensinar, nós não nascemos sabendo. Nós precisamos aprender. As pessoas que não leem a Bíblia, que não escutam pregações, que não dão ouvido à palavra de Deus, elas sabem, pensam que sabem alguma coisa, mas elas não sabem nada. Elas precisam ser instruídas na palavra. Timóteo, ele estava recebendo agora uma forte recomendação de Paulo: ensina. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus porque eu tenho ministério do ensino. E eu quero trabalhar muito com esse ministério do ensino. Eu quero dispor toda a minha vida para ensinar aquilo que eu aprendi. Porque ainda assim, eu tenho estudado sempre, mas ainda assim eu vejo que eu sei tão pouco. Porque nós nunca vamos parar de aprender. Nós começamos a aprender no momento em que nós nascemos. E vamos parar de aprender só quando morrermos. Então eu tenho ainda muito que aprender. Mas o que eu já aprendi, eu não posso morrer e levar comigo. O que eu já aprendi, eu tenho que passar para os outros. Então tem que existir aquele efeito multiplicador. O que você aprende hoje, amanhã você já tem que estar passando para os outros aquilo que você aprendeu. Eu não posso ficar com aquilo guardado para mim. Eu, como hoje sou aposentada, fui professora e já ensinei e já exigi que os alunos lessem tanto livro, mas por ocasião da minha aposentadoria eu recomendei um livro para os meus alunos. Falei, não posso deixar vocês ser uma recomendação de um livro eterno, que não é para vocês lerem só agora enquanto vocês fazem o curso, mas é um curso que vai preparar você para a vida eterna. Esse livro chama-se Bíblia Sagrada. E me propus então a ensinar a palavra de Deus. E quero fazer isso até o dia em que Jesus voltar. Até o dia que Jesus vier me buscar. Eu quero estar fazendo isso. A palavra de Deus diz assim, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu vou falar. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, não ouve. Se tiver uma pessoa me ouvindo, amém por isso. Eu vou estar falando, né? Então nós devemos ser muito sóbrios, muito conscientes, muito conhecedores da palavra, alicerçados na rocha mesmo, Jesus Cristo, para que não sejamos confundidos e não deixemos que os outros sejam confundidos. O versículo 7 e 8 diz assim: Paulo, ele, nessa carta, como já foi comentado, ele já estava sentindo e prevendo sua morte. Então ele deixa uma palavra aqui, que maravilhoso, se nós pudéssemos fazer das palavras de Paulo a nossa palavra, quando a gente estivesse chegando no fim. E ele diz assim nos versículos 7 e 8: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vamos lutar por essa coroa. A gente vê os esportistas lutando por uma vitória.
E a gente sabe que no final só um vai levar a coroa da vitória. Mas aqui não. Aqui o apóstolo mesmo diz, não só para mim, mas também a todos os que amarem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos lutar, vamos correr, porque essa é a luta que vale a pena. Porque a vitória, essa é uma vitória, essa é uma coroa incorruptível. Isso é algo que vai durar para toda a eternidade. Porque a partir daquele momento não teremos mais luta, não teremos mais aflições, não teremos mais dores. Mas será maravilhoso viver com Jesus Cristo, viver em regiões celestiais, porque essa é a promessa e nós somos herdeiros da promessa. E eu tomo posse dessa promessa de Deus. E você? Você gostaria também de ser herdeiro dessa promessa? Você gostaria de morar com Jesus em regiões celestiais? As pessoas não querem pensar porque tem medo. Mas quem não tem medo pensa sempre nisso. Jesus está voltando. Ele pode me chamar essa noite. Eu posso morrer essa noite. Posso morrer amanhã cedo. Eu não sei. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas qual é o problema? Porque, como o próprio apóstolo Paulo dizia, se eu viver é lucro. Se eu morrer é lucro. Mas se eu viver, eu ainda tenho muita coisa para fazer para o Senhor. Então, maravilhoso é saber que na hora da morte eu sei para onde eu vou. O difícil é você chegar na hora da morte e não saber para onde vai. É como se você descesse num aeroporto desconhecido, né? O avião perdeu o rumo, pousou num lugar, você não sabe que lugar é aquele, não sabe o que vai acontecer com você ali. Mas pior que isso, que a gente até sabe o que vai acontecer, não são coisas boas, porque só tem dois caminhos, né? Mas se você tem certeza absoluta que você vai para a glória com Jesus, qual o problema morrer? Morrer é lucro, né? Nós não temos medo da morte porque nós não podemos ter medo daquilo que é bom, né? E daquilo, a gente tem medo do desconhecido, mas nós não desconhecemos. Nós sabemos o que vai acontecer. As últimas preocupações de Paulo são de manter unido o povo de Deus no trabalho. Deus não se agrada de divisão, de desunião. Ele tem um salmo de Davi que ele fala quão bom e quão maravilhoso é que o povo viva em união. Os irmãos vivem em união. Deus desaprova a desunião. E no versículo 11 a gente vê assim Paulo falando para Timóteo: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. A união faz a força. Nós temos que nos unir, pastores, os obreiros, os irmãos, os crentes, todos aqueles que são evangélicos, tem que ter muita união, para que a gente tenha muita força para defender o reino de Deus aqui na terra, para proclamar, para promover, para expandir. Outra preocupação que ele tem está lá no versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Capo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Claro, essa Bíblia ainda não estava compilada naquela época, mas são essas cartas, são esses pergaminhos, são esses evangelhos. É isso que está na Bíblia, é o que está contido aqui na Bíblia. Ele tinha zelo por aquilo. Ele sabia que nós não podemos viver sem a palavra tem que estar encucada na nossa mente, escrita na tábua do nosso coração. E ele estava preso, e ele tinha aquele zelo por aquilo. Será que nós temos tido zelo com a palavra de Deus? Será que nós temos lido regularmente a Bíblia? Será que todos que estão nos ouvindo hoje têm uma Bíblia na sua casa? Ele tem feito leitura da Bíblia, tem meditado na palavra de Deus? Essa é a outra preocupação de Paulo. E no versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam.
mas que isso não lhe seja imputado. Perdão. Paulo pede que a gente perdoe. Nós não podemos ter nenhuma raiz de amargura no coração. Nós devemos perdoar a todos. Todos aqueles que nos desampararam, nos abandonaram, nos criticaram, que nos fizeram mal, nós temos que perdoar. Essa é a outra preocupação. E finalmente, essa necessidade de liberar perdão. E finalmente no versículo 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Simplesmente confia no Senhor e espera aquele grande dia em que você vai receber a coroa da vitória. Amém? Vamos orar para que todos que nos assistem estejam recebendo esse Espírito para pregar a palavra, para falar de Jesus, para levar o Evangelho, para ensinar, para fazer com que a Bíblia seja divulgada enquanto é tempo, porque um dia também ela vai ser retirada do nosso meio. E vamos ficar firme até o dia que Jesus volte a nos buscar. Amém? Que Deus abençoe poderosamente e nos continue conosco em 15 minutos com Jesus, que já nos próximos programas estaremos estudando o livro de Tito. Deus abençoe. Carta do apóstolo Paulo ainda a Tito. Amém? Deus abençoe e tenha a paz do Senhor Jesus na vossa vida e na sua casa. Amém.